Já alguma vez acordaste cansada, mesmo depois de uma noite de sono? Sentiste que mesmo após dias em que tu não fizeste praticamente assim nada de especial, tu sentiste cansada ou completamente esgotada? Olá a todas as bruxas do meu jardim, sejam bem-vindas a Uma Bruxa Solitária. Eu sou a Morgana e nós hoje vamos conversar sobre o porquê de tu te sentires esgotada, drenada, mesmo sem fazeres nada. A maioria das pessoas comete um erro, que é pensar que todo o cansaço ou a fadiga é físico. Mas na verdade existem aqui outras explicações para essa fadiga. Pode ser, por exemplo, desgaste emocional, desgaste mental e desgaste energético. Então nós temos aqui uma série de estímulos, hoje em dia, que nos trazem excessos e também desgaste da parte emocional, mental e também energético. Nós podemos falar aqui, por exemplo, dos excessos de estímulos que nós recebemos das redes sociais, preocupações a mais e também excesso de informação que pode derivar aqui das redes sociais. Estamos numa era onde temos acesso a muita informação e de quase tudo que se passa no mundo. Uma outra coisa aqui que pode estar a influenciar é a falta de limites. Então, nós absorvemos demasiado os problemas dos outros. Então, alguém que nos para na rua e que nos diz, conta-nos o seu problema, o seu dia-a-dia, e nós vamos ficando com aquilo na cabeça tão forte que tomamos aquilo quase que para nós. E também o tentar agradar os outros constantemente. Ou seja, eu, em vez de olhar para as minhas necessidades, eu procuro agradar as outras pessoas. Então, vou responder sempre às necessidades dos outros e vou-me deixando de lado. E isto vai fazer com que eu absorva demasiada informação relacionada com o outro. E aqui nós depois também podemos ir para aprofundar um bocadinho e vamos encontrar algumas emoções reprimidas. Coisas que nós não podemos dizer porque é pecado, por exemplo, coisas que nós não podemos fazer porque é pecado, por exemplo, e situações não resolvidas com as pessoas. E isto pode vir também da tentativa da tentativa de agradar os outros e de não querer desagradar essas pessoas. Então, muitas vezes, isto parece uma bola aqui de neve, isto é, na verdade, aqui uma bola de neve, em que nós não colocamos esses limites às outras pessoas e acabamos por ficar esgotados em termos emocionais, mentais e energéticos também. Não sei se percebeste, mas isto aqui é uma progressão. Então acabamos também por criar uma desconexão interior e acabamos por viver em piloto automático. Então nós levantamos-nos somente porque temos que levantar, porque temos que cuidar dos filhos, porque temos que ir trabalhar, porque temos que pôr dinheiro na mesa, porque dinheiro, comida na mesa, através do dinheiro que nós trazemos do nosso trabalho e por aí fora. E fazemos as coisas muito sem pensar. Como é que nós podemos perceber se isto seria um desgaste energético? Nós dormimos, mas não conseguimos recuperar esse cansaço. Se fosse físico, uma boa noite de sono, nós recuperaríamos e continuamos cansados, mesmo dormindo a noite toda, ou praticamente a noite toda. Isso pode ser um sinal de desgaste energético. Um outro sinal aqui é a desmotivação. A irritação frequente, por exemplo, a tal da dificuldade de nos concentrarmos, uma sensação de peso sem muito motivo aparente. Então, o que é que poderia ajudar aqui? Por exemplo, aterramento, práticas de respiração consciente, observação emocional e trabalho energético consistente. É por isso que hoje, neste momento, quero te apresentar aqui o meu curso, justamente para quem sente que algo está bloqueado, mas não sabe exatamente por onde começar. Então, este curso, o Desperta a Tua Energia Interior, vai ajudar-te a compreender, a desenvolver e a trabalhar a tua energia de forma consciente, criando uma base sólida para o teu crescimento espiritual, independentemente de qual for a tua prática ou o teu caminho. Para quem é este curso? Para quem está no início do despertar espiritual, para quem sente as energias mas não sabe interpretá-las, para quem tem interesse em conhecer mais sobre os chakras, a aura, os corpos subtis e o desenvolvimento energético, para quem deseja desenvolver a intuição, para quem procura bases sólidas para a sua própria prática espiritual, seja ela qual for. Este curso foi desenvolvido a partir do lugar de uma pessoa, que sou eu, não é? Que não sabia muito bem por onde começar no seu despertar espiritual, que eu já vos falei aqui, do meu despertar espiritual. Então, como eu tive dificuldade em encontrar material assim mais estruturado sobre como desenvolver a nossa própria energia, e eu fui meio que entregue assim meio aos leões, não é? Logo ali vamos aprender sobre Reiki. Eu decidi criar um curso
em que estivesse estruturado de forma a haver uma progressão. Ou seja, tu acabas aqui por ter uma evolução e ver uma evolução, obviamente se fizeres as práticas que eu proponho, para tu veres de facto essa evolução a acontecer da tua experiência e desenvolvimento espiritual. Isto não é para desenvolvimento mediúnico, é para desenvolvimento energético, ok? Então nós temos aqui 5 níveis. O primeiro nível, que é o sentir, portanto fala-nos aqui de base e regulação energética. E dentro deste módulo, agora vou apresentar aqui a tela para vocês verem, para tu veres como é que está dentro do curso. Nós vamos começar pelo sentir, onde vamos aprender a base e a regulação energética. Então vou mostrar aqui no ecrã o que é que quais são os módulos e o que é que vamos ter em cada módulo para que tu possas perceber o que é que está dentro do curso. Portanto, os fundamentos, em que tu vais entender o que seria a energia, como é que ela se manifesta no corpo, na mente e nas emoções. Aprender a sentir a tua própria energia e desenvolver as primeiras ferramentas de regulação e percepção. Então nós temos aqui o módulo de o que é energia, ok? Portanto, os fundamentos do que seria energia. Teremos aqui vibração e campo eletromagnético, ok? Falando aqui um bocadinho também do ponto vibracional, sistema nervoso e frequência emocional, regulação energética e grounding, que é o aterramento. Entretanto, nós temos aqui também um módulo de energia na prática, onde vamos falar aqui um bocadinho, pincelar aqui um bocadinho, porque depois vamos ter aqui um último módulo, nos últimos módulos vamos ter aqui, falar um bocadinho mais acerca disto, mas vamos falar aqui sobre como é que esta energia se pode verificar ou ver ou na prática no teu dia-a-dia. E por último, dentro deste nível, nós vamos ter prática e integração energética, portanto, ferramentas, exercícios, são cerca de 5, 6 aulas, vamos dizer assim, onde tens aqui ferramentas e meditações e exercícios para que tu possas desenvolver e aplicar no teu dia-a-dia relativamente a este módulo, que é o básico, é o essencial. Entretanto, dentro do nível 2 é o compreender. O que é que seria isto compreender? É a estrutura energética, portanto, a nossa estrutura energética interna, em que vamos explorar a anatomia e os fluxos energéticos, como o prana, tipos de prana, os nadis, o ida, pingala ou pingala, como quiser chamar. Temos aqui o canal de Sushumna, temos aqui o Kanda, falamos um bocadinho da Kundalini, fluxo energético na prática, sistema nervoso como referência prática, ou seja, como é que isto se aplica, como é que tu vês no dia-a-dia a energia a atuar no teu sistema nervoso. Temos aqui a respiração, temos aqui a integração dos dois modelos, não é? Que há aqui 2 modelos que eu vou dar aqui uma mistureba, digamos assim, há aqui uma integraçãozinha, e depois temos o exercício. Portanto, eu procuro sempre trazer exercícios para cada módulo, principalmente para cada nível. Entretanto, nós vamos trabalhar aqui, então, os fluxos energéticos, os chakras, né? Não poderia deixar de ter os chakras aqui, portanto, conhecer os chakras, o sistema de chakras, onde é que os chakras estão, alojados ou inseridos, os chakras inferiores, superiores, os chakras secundários e algumas considerações sobre os chakras. Entretanto, falaremos também sobre os corpos subtis e energéticos e depois sobre a constituição da aura, ok? Pronto. Quando nós estivermos, para nós falarmos sobre a aura, nós vamos entrar já na percepção e na leitura energética, que é o desenvolver. A partir daqui, nós já temos a nossa base construída, que é o sentir e o compreender. A partir daqui, nós começamos a desenvolver, nós vamos começar a entender a percepção. Entendes? Da percepção. Portanto, isto seria aqui o nível 3. Então, vamos avançando para a aura, a leitura da aura, a estrutura da aura, as cores, as formas e o movimento da aura, como perceber a aura, exercícios para ver a aura, o que influencia a leitura da aura, limites de interpretação responsável e também a aura no dia-a-dia, né? Exercícios para a aura do dia-a-dia. Portanto, vamos desenvolver e falar um bocadinho sobre aura e intuição, são os 2 módulos que fazem parte deste nível 3, que seria o desenvolver, a percepção e leitura energética. Entretanto, nós vamos avançar aqui para aquilo que eu posso chamar de bónus, ok? Que é sobre expansão de consciência.
nós vamos falar aqui, vamos entrar no expandir, que é justamente o módulo de expansão de consciência, expandir, em que vamos avançar um bocadinho mais e vamos falar sobre alguns temas mais avançados, como as leis herméticas, ok? Porque isto vai depois dar aqui a ligação, o link, vai associar e depois vais perceber os outros módulos, os primeiros módulos, né? Quando eu falar sobre o ponto vibracional, sobre o campo eletromagnético, tem aqui, por exemplo, o princípio da vibração, que vai linkar muito bem, e o princípio da polaridade, juntamente com o princípio do género, não é? Que vai linkar muito bem com os nadis, por exemplo, que nós falamos lá no nível 2. Então aqui é para abrir um pouco mais, expandir um pouco mais a mente. Falaremos de projeção astral, sonhos lúcidos, oneirismo e estados alterados de consciência. Temos aqui a interpretação dos sonhos, diário dos sonhos, oneirismo e sonhos intensos, higiene do sono, sonhos lúcidos, técnicas, treino de atenção durante o dia, o que é a projeção astral, portanto exercícios para a projeção astral, técnicas. Aliás, a projeção astral foi uma das primeiras, depois do Reiki, foi uma das primeiras coisas que me fez ir atrás de mais informação, além daquilo que eu tinha aqui à minha volta, porque ninguém me conseguia explicar sobre a projeção astral, ninguém me sabia dizer aquilo que eu via durante o sono, não é, sem parecer doidinha, não é? Pronto. Então, a projeção astral foi uma das primeiras coisas que eu senti necessidade de estudar mais, de ir buscar mais informação para entender o que é que se passava comigo durante o sono. Técnicas de relaxamento e entrada em estado hipnagógico. Temos a gestão de ansiedade e medo noturno, que me acontecia muito por causa da projeção astral, muito. E a integração e trabalho simbólico. Portanto, este seria o módulo da projeção astral, dos sonhos lúcidos e do oneirismo e dos estados alterados de consciência. Falaremos aqui também das subliminais, que é uma técnica muito utilizada quando nós falamos de afirmações, não é, positivas. Vocês já devem ter ouvido falar sobre as afirmações positivas, então eu decidi incluir aqui as subliminais. Nós vamos falar aqui de vários assuntos que depois dá para nós trabalharmos com manifestação, com a tal da lei da atração e coisas do género. Então, o que são subliminais, como funcionam os subliminais, a mente consciente, a mente subconsciente, influência mental, repetição e reprogramação, tipos de subliminais e diferenças entre eles, como escolher e avaliar uma subliminal, como utilizar de forma consciente e intencional, limites, mitos e expectativas realistas. Este seria, então, o módulo das subliminais. Depois nós temos as binaurais, ok? As binaurais, em que vamos falar um bocadinho sobre isto, tem a ver com logo a primeira aula do módulo o que é energia, não é? Portanto, do módulo 2, e que eu ali falo um bocadinho sobre as ondas, mas aqui eu quis trazer de forma mais profunda, para entendermos como é que isto se integra e se alinha com os estados de consciência, ok? Portanto, nós vamos falar sobre o que são, obviamente, quais são as ondas cerebrais e os estados de consciência, o que é que isso tem a ver uma coisa com a outra, como usar as binaurais no contexto espiritual e mágico, integração com meditação, ritual e chakras, como construir uma prática pessoal com binaurais, limites, contraindicações e discernimento. Aqui no nosso ecrã não tem o último nível, são os últimos 2 módulos, que é a integração, que eu decidi incluir depois de eu fazer, de preparar aqui este vídeo para vocês, né, para ti. Então, é o nível 5, que é o nível de proteção, higiene e integração. Onde nós vamos ter aqui 2 módulos. O módulo 15, portanto, o penúltimo módulo seria higiene e proteção energética, onde nós vamos falar um bocadinho sobre responsabilidade e discernimento na prática energética, porque que a higiene energética é uma prática essencial, sinais no campo energético comprometido, limpeza do campo pessoal, limpeza e proteção de espaços, gestão energética após interações desgastantes, não é? Proteção energética básica, portanto, pois em inglês as shields é escudos,
é isso, escudos e proteção energética básica, construir uma rotina de higiene energética. E o último módulo seria a prática integrada, portanto, a prática continuada e a integração, onde nós vamos fazer aqui uma pequena revisão dos conceitos, como reconhecer a tua evolução energética, como construir uma prática pessoal sustentável e realista, como combinar as ferramentas do curso no dia-a-dia e o que explorar a seguir. E, obviamente, há aqui um encerramento do nosso curso. Este último nível, portanto, estes últimos 2 módulos, eles são extremamente importantes, mas só funcionarão quando tu tens as bases, por pelo menos o nível 1 e o nível 2 ali já bem sabidinhos. Certo? Portanto, por isso é que eu digo que isto é um curso de progressão. Isto não é um curso em que tu vais fazer num sábado à tarde e está feito. Tu tens que, portanto, para tu conseguires fazer o módulo de expansão, o nível de expansão, os módulos de expansão de consciência, para tu entenderes os módulos de expansão de consciência e para conseguires integrar uma coisa na outra, tu vais ter que ter muito sabidinho na ponta da língua, ou na ponta da energia, não é? Vais ter que saber muito bem os níveis 1, portanto, os primeiros módulos. Entendes? Vais ter que saber muito bem a tua energia, conhecer muito bem a tua própria energia. Quais são, então, os benefícios e a transformação deste curso? Muito mais importante que os módulos é aquilo que tu vais conseguir desenvolver ao longo do curso. Tu acabas por desenvolver uma maior consciência energética, a capacidade de identificar os bloqueios, mais clareza mental, emocional e espiritual também, práticas de autorregulação, principalmente se vais a um supermercado e sais de lá completamente esgotada e tens que chegar a casa e sentar-te um bocadinho, não é, para recuperar. E compreensão dos próprios padrões, portanto, se vives constantemente em looping, a tentar entender porque é que só as mesmas pessoas, o mesmo tipo de pessoas aparecem na tua vida, está aqui a explicação. Então há aqui uma progressão entre sentir, compreender, desenvolver, expandir e integrar. Agora, eu vou falar aqui daquilo que talvez estejas mais curiosa no momento. São os preços, não é? O preço do curso. O curso, ele está aberto todo o ano. Tu, a qualquer momento do ano, a qualquer altura que te apetecer, tu podes ir lá e comprar o curso. Se comprares o curso agora, nesta semana até dia 30 de junho, vai estar aberto, portanto, as inscrições vão estar abertas do dia 21 até ao dia 30 de junho de 2026. E se adquirires até dia 30 de junho, tu vais ter e vais pagar 107 euros. Ok? Portanto, há um pequeno desconto para quem entrar agora, nesta semana, em que está aberto o carrinho. Vais poder ter acesso vitalício enquanto a plataforma existir, obviamente. Portanto, enquanto a plataforma existir, vais poder ter acesso vitalício às práticas, aos exercícios. Aqui tem muitos exercícios que seriam os bónus. Os bónus deste curso são as práticas complementares que eu vou tanto trazer nos módulos, em cada nível, mas também os módulos adicionais que eu colocarei vários exercícios e ferramentas complementares. Podes experimentar as ferramentas todas, as meditações todas, tem várias meditações de vários exemplos. Vai lá estar tudo nos módulos adicionais como bónus. As inscrições com este desconto especial vai até dia 30 de junho, portanto vou encerrar, vai ter um vídeo específico sobre a Shadow Work e após o encerramento do vídeo, após terminar o vídeo, as inscrições vão até às 9h30. E este não é um curso somente para teres a teoria de forma dispersa. Este é um curso para tu teres a teoria programada, estruturada, tal como eu gostaria de ter recebido ou de ter aprendido quando eu comecei, mas também na prática. Aliás, porque o nome aqui do canal inicialmente era Espiritualidade na Prática, não é? Portanto, a ideia era trazer aqui o dia-a-dia da nossa prática espiritual, no caso na minha, não é? Mas o curso também tem este fundamento, esta base de te trazer aqui o dia-a-dia, de conseguires colocar no dia-a-dia, principalmente se vives na cidade, no meio urbano, onde tens muitos estímulos externos, seja de vizinhos, seja de parentes, parentada, não é? Seja de carros, de trânsito, de redes sociais, de informação por aqui, para lá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem muita coisa a acontecer para quem vive no meio urbano, então é um pouquinho mais desafiador
Não é impossível, obviamente, porque eu vivo no meio urbano, não é? Mas é um bocadinho mais desafiador quando nós vivemos no meio urbano e tentamos e procuramos ter uma prática, por exemplo, de meditação diariamente, de binaurais diariamente, subliminais diariamente. É um bocadinho mais desafiador e nós precisamos de encontrar estratégias para não haver distrações. Então o curso traz-te tudo mastigadinho, tudo preparadinho para que tu não percas, para que tu não te percas na tua espiritualidade. Fora que, seja qual for o caminho que tu escolhas, não é? O curso aqui não tem base nenhuma de bruxaria nem de paganismo, que é a minha prática, não é? O meu caminho espiritual é esse, mas não tem. Tem a base para qualquer caminho. Qualquer pessoa que vá precisar para, seja dentro da magia do caos, da Goétia, da magia cerimonial ou da alta magia, seja da Quimbanda, seja da Umbanda, seja até do catolicismo, para salmos, orações e tal e coisa, qualquer caminho espiritual, seja da bruxaria natural, seja no que for, nós vamos precisar desta base, que é a base energética, é a nossa base, né? O nosso conhecimento e também, porque não, controlo da nossa própria energia. Isto tu levas para qualquer caminho, como se fosse a porta de entrada para tu poderes depois explorar as outras linhas de pensamento, os outros dogmas, as outras doutrinas que tu queiras estudar e aprofundar. Não importa se é no budismo, no taoísmo, se é no confucionismo, se é no sufismo, sei lá onde mais, não importa. Isto é a base para qualquer um. O link vai estar aqui em baixo para quem quiser entrar já. Vai estar aqui em baixo, quem quiser entrar durante esta semana e garantir o seu desconto, vai estar aqui em baixo com todas as informações e beijinhos!